Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, veiculado pela TV Educativa Prevê. Hoje temos a satisfação de receber, além de um grande amigo, irmão de trabalho, uma pessoa que dedica-se não apenas à literatura, não apenas à oratória, mas durante esses quase 2 anos de pandemia, manteve acesa a chama do Evangelho, executando, desenvolvendo trabalhos, diálogos, lives, através da mídia, através do computador, da internet. Para os cumprimentos nossos e satisfação, conosco hoje, Orson Carrara. Meus amigos, programa Despertar, que alegria estar com vocês. Sidney, meu abraço ao querido amigo e toda a produção do programa, aos telespectadores, imensa satisfação em estar com vocês. Meus cumprimentos pela continuidade dessa iniciativa tão brilhante que atinge toda a população. Realmente o programa Despertar, que foi iniciado por nós, por Richard Simonetti, e pelo saudoso Duda, que nos deu esse horário e é mantido pela atual administração da TV Prevê, com nosso reconhecimento e agradecimento. Realmente tem prestado um grande serviço à comunidade, Orson, porque embora seja um programa produzido por uma entidade espírita, nós não temos distinção e trazemos aqui irmãos católicos, evangélicos, trazemos jornalistas, artistas, enfim, é um programa bem aberto. Mas queremos aproveitar a sua presença, Orson, para falar sobre o assunto mais do momento, a pandemia. Queremos saber a sua opinião, Orson, a respeito desta situação que não se assemelha à gripe espanhola ou a outras pandemias por que passamos, a peste negra, por exemplo, pelo grau de mortalidade que nós tivemos em relação às anteriores, até o falecimento de 1/3 da população mundial. Em primeiro lugar, Orson, a pandemia, tanto esta por que estamos passando, como outras que já aconteceram no planeta Terra, a pandemia é um castigo de Deus? Sidney, a pergunta é muito oportuna porque muitas pessoas se preocupam com isso. Esta característica do programa de ser bastante aberto, convidando pessoas de variados segmentos da sociedade, é muito oportuno, porque as opiniões podem ser absorvidas, meditadas, refletidas pelos telespectadores. Não, a pandemia não é um castigo de Deus. Seria absolutamente, ou é absolutamente incompatível com a grandeza, a bondade deste Criador, que nós damos o nome de Deus e que conduz a vida, conduz o planeta. Deus não está nos códigos das leis divinas castigar os próprios filhos. Não é castigo. A pandemia é fruto da nossa promiscuidade e da nossa não observância da lei, das leis que devem reger as nossas relações. Em hipótese alguma, podemos classificar isso como castigo de Deus. Mas antes, uma consequência dos nossos desafios morais. Mas até que ponto o sofrimento, as mortes, a mobilização tecnológica dos cientistas atrás de vacinas, essa correria toda, esse medo, essa insegurança por que estamos passando, até que ponto isso é benéfico para nós, meros habitantes do planeta Terra, Orson? Pois é, o planeta se constitui num complexo viver de criaturas nas mais diversas condições, é um complexo humano de desafios e aprendizados. A pandemia também traz muitos aprendizados. Entre eles, um dos principais está o desenvolvimento da ciência. A eclosão de uma epidemia de uma pandemia como estamos enfrentando, com todos os seus desdobramentos, incentiva os cientistas, a ciência, a busca de soluções, a busca de vacinas. Então, todo este quadro
de dificuldades complexas que nós não precisamos alargar comentários porque está aí à nossa vista. Isso tudo tem um propósito também didático educativo que produz a evolução. Daqui a alguns séculos, nós vamos ficar admirados que a humanidade tenha passado por este processo, porque tudo isso se constitui num grande aprendizado, do ponto de vista científico, de raciocínio, da inteligência, desenvolvimento da inteligência, e também concitando os seres humanos a melhora moral, porque a pandemia trouxe desdobramentos no sentido, principalmente, de nos igualar. Todos somos frágeis, todos precisamos uns dos outros. Um dos grandes ensinamentos da pandemia é o incentivo à solidariedade e, principalmente, a consciência da nossa fragilidade. Então, tudo isso mostra e oportuniza para todos nós imensos aprendizados. Nós vamos sair melhores dessa pandemia? E a pergunta tem dois sentidos. Tanto nós que estamos sofrendo os efeitos dela, como a ciência, ela será engrandecida. E outra coisa, nós estamos recebendo a ajuda de Deus nessas descobertas? Muito, Sidney. Todos sairemos com resultados benéficos de aprendizado após a eclosão, após o término dessa pandemia. A ciência que vai desenvolver novos patamares para futuras pesquisas nas descobertas de vacinas, na indústria farmacêutica, e nós, os seres humanos, grupos, instituições, iniciativas, também repensaremos as nossas atitudes. E não há dúvida que todos vamos ganhar em aprendizados imensos, já estamos ganhando em aprendizados. E um detalhe importantíssimo na sua pergunta final: nenhum de nós está desamparado. Deus não desampara os filhos. Deus é essencialmente amor. E este amor estende-se através da presença e assistência constante às nossas necessidades para que estejamos protegidos. E, diga-se de passagem, Sidney, essa ocorrência é absolutamente temporária. É um período apenas de aprendizados. Vai passar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco eu vou perguntar ao Orson um outro aspecto da pandemia, o da morte propriamente dita. Eu quero saber do Orson se as pessoas que estão passando, estão perecendo em virtude da Covid-19, como que elas estão sendo recebidas lá no plano espiritual. Se existe algum aparato especial para elas, enfim. Nós temos notícias, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma mobilização muito grande do plano espiritual. Quero saber do Orson se, na opinião dele, está acontecendo agora essa mobilização, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Não saia daí, meu caro telespectador. Voltaremos dentro de instantes para mais um bloco do nosso programa. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Despertar, hoje contando com a presença de Orson Carrara, orador, escritor e divulgador da mensagem cristã. Orson, nós deixamos uma pergunta do bloco anterior para agora. Muita gente morreu e está morrendo, uma quantidade muito grande de pessoas, em virtude da pandemia. Você disse no bloco anterior que Deus não nos desampara nunca. Eu quero saber se, diante desta profusão, essa quantidade muito grande de falecimentos, se há algum preparo, um aparato especial, como
temos notícias de que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Como as pessoas estão sendo recebidas no plano espiritual, Orson? É muito oportuna essa pergunta, porque ela leva a um raciocínio que às vezes gera em muitas criaturas a incredulidade. Mas eu vou me valer de uma comparação muito simples para responder a sua pergunta. Não há dúvida nenhuma de que todos estamos amparados e aqueles que estão desencarnando ou desencarnaram, na linguagem normal, morreram ou estão morrendo, estão sendo muito bem recebidos pelo plano espiritual, porque, volto a afirmar, Deus não desampara ninguém. Seria ilógico pensarmos que Deus abandona suas criaturas ao acaso, ao léu. Mas vamos fazer uma comparação muito simples. Aqui no nosso plano humano, terreno, diante de qualquer ocorrência de desastre humano, com veículos, com aviões, com embarcações, ou mesmo incêndios, qualquer acidente, sempre há uma movimentação intensa para resgatar vidas, para socorrer feridos, para providenciar remoção de cadáveres ou atender as famílias, etc. Inclusive, nós temos muitos países que preveem a ocorrência de terremotos, de revoltas do mar, e que também previnem as cidades e os moradores para se protegerem. Ora, por que no mundo espiritual seria diferente? Diante da ocorrência de mortes coletivas, e mesmo nas mortes individuais, há sempre equipes movimentadas para socorrer as vítimas. E no caso de uma pandemia, como nos grandes desastres que podem ser comparados, há também uma grande movimentação dos espíritos ou daqueles que estão desencarnados, que habitam a dimensão espiritual, para socorrer as criaturas que são vítimas desses acidentes ou mortes coletivas. É muito natural pensar assim. E eles ainda têm uma vantagem, eles têm conhecimento prévio de acontecimentos futuros. Nós aqui muitas vezes somos colhidos de surpresa, mas no mundo espiritual há intensa movimentação. Essa movimentação é descrita em muitos livros de verdadeiros exércitos de espíritos desencarnados que vêm socorrer as vítimas dessas situações, muitas vezes, do nosso ponto de vista, lamentável, mas que tem uma abrangência que vai além da nossa pequena visão. Em uma das obras espíritas, Orson, o mentor diz que muitas das consequências das pandemias se devem à imprevidência do homem, ao fato dele não se preparar adequadamente. Como você citou aí, que em alguns grandes eventos o pessoal se mobiliza. Você acha que nesta pandemia nós fomos pegos de surpresa, despreparados e não tomamos as devidas providências? Olha, essa pergunta ela comporta vários ângulos de análise. O fato é que nós, seres humanos, temos uma tendência de viver na acomodação. Esta acomodação provoca também uma certa distração com os eventos que estão à nossa volta. Nós vemos o caos social que se apresenta à nossa volta, com a agressividade, a corrupção, o desvio de dinheiro, o não cumprimento do dever, tanto por cidadãos comuns como por aqueles que estão investidos de alguma autoridade, e tudo isso resulta em desdobramentos e consequências que surgem no tempo. Então, na verdade, nós não fomos colhidos tanto de surpresa assim, porque do jeito que a humanidade está se comportando, indiferente, omissa às leis divinas que pedem ao nosso coração respeito ao próximo, lei de amor, solidariedade, não é difícil de entender que, naturalmente, há uma consequência dessa omissão, dessa indiferença à necessidade de solidarizarmos-nos com as dificuldades alheias. Então, a pandemia é um desdobramento da nossa promiscuidade moral. Nós estamos colhendo a consequência do nosso próprio comportamento. Não foi tão pego de surpresa. É claro que é um evento inédito na humanidade, nesta proporção que nós estamos vivendo, mas é um evento que ninguém sabia que seria assim. Mas nós estávamos mais ou menos conscientes de que, diante de uma grande enfermidade, o remédio é amargo. E nós estamos tomando o remédio amargo agora da nossa indiferença moral às leis divinas. Orson, você falou aí em população, pessoas, autoridades, que de uma certa forma
tem uma responsabilidade muito grande, tanto em relação à correta aplicação dos recursos da sociedade, como também em relação ao negativismo. Pessoas que se recusam, nesse caso aqui, a tomar a vacina, pessoas que fazem campanhas contra a vacina e pessoas que desviaram dinheiro da vacina e outros recursos aí. Tem gente passando fome, enquanto isso, alguns recursos nossos aqui no Brasil vão ser destinados à propaganda política. Uma coisa bastante complicada de se entender. Essas pessoas que, de uma certa forma, provocaram e estão provocando o agravamento dessas crises, elas vão responder por isso? Nós, como filhos de Deus, cidadãos, pessoas físicas, estamos todos investidos do dever. Qual dever? O dever, em sua simples definição, é aquilo que precisa ser feito. Nós, como cidadão, como pessoa física, como homem comum, como pai de família, como profissional, estamos investidos de deveres variados. Aqueles que estão investidos de autoridade também estão investidos do dever. Quiseram isso, se colocaram voluntariamente para serem eleitos, conquistaram a posição de um cargo eletivo e, portanto, são responsáveis na área que lhes compete. Não importa o nível. E qualquer omissão de responsabilidade resultará em desdobramentos, resultará em consequências que deverão responder. Aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que estouram terminais bancários na madrugada, aqueles que desviam recursos públicos, aqueles que se fazem omissos ou indiferentes, aqueles que chantageiam, aqueles que manipulam os bastidores, se soubessem o que os esperam, Sidney, não fariam. E não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Voltamos a reafirmar a nossa afirmativa do início. Mas nós responderemos consciencialmente. Quem vai cobrar é a nossa própria consciência, diante desses desatinos, diante dessas inobservâncias da lei divina que prevê e que solicita de cada um de nós responsabilidade nos atos. As nossas autoridades, sejam em que nível estiverem, estão investidas de um poder, estão investidas do poder, da capacidade de decisão, da capacidade de tomarem providências. Se não tomam, responderão consciencialmente. E não é castigo de Deus, é apenas o desdobramento de uma lei justa. Nós convenhamos, há que haver justiça. Estamos investidos de um poder e nos tornamos omissos, indiferentes. E mesmo você citou campanha negativistas de pessoas que não tomam vacina. Ora, a vacina é uma conquista da ciência. A ciência é resultado do esforço de muitas mãos, de muitos cérebros, de muitas iniciativas e recursos. Então, também é um absurdo, é uma aberração tudo isso que tem ocorrido. E nós responderemos por isso no devido tempo. Nós vamos para o último bloco. Temos agora mais um apoio cultural. E no próximo bloco eu vou perguntar ao Orson quais são as perspectivas para o ano que estamos começando praticamente. Será que as coisas vão melhorar? Será que nós temos, assim, razões para sermos otimistas? Ou será que temos que, desde já, irmos orando para que as coisas não se atrapalhem tanto? Não saiam daí. No instantinho estaremos de volta. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa de hoje, Despertar.
infelizmente o último, todas as vezes que o tempo voa é porque o entrevistado é bom e as suas respostas estão sendo muito agradáveis, muito interessantes. Hoje estamos com Orson Carrara, que nasceu em Mineiros do Tietê, mas está há muitos anos na cidade de Matão, e de lá ele desenvolve um trabalho extraordinário como escritor, como orador e como divulgador da mensagem cristã. Nós deixamos do bloco anterior para cá uma pergunta pendente. Antes de entrarmos naquela pergunta, Orson, eu quero lhe fazer uma pergunta que está fora aí dos nossos registros. Aquele pessoal todo a que você se referiu no bloco anterior, que desvia recursos, e nós não podemos falar mal só das nossas autoridades, não, que a nível mundial, infelizmente, não respondem muito bem pelas suas responsabilidades. Nós, homens aqui de baixo, também damos muito jeitinho e somos desonestos. E aí vem aquela história de que cada povo tem o governo que merece, né? Esse pessoal, tanto as autoridades como os negacionistas, como aqueles que estão se recusando a tomar a vacina, com essas consequências, quando morrerem, vão para o inferno, Orson? Ainda tem gente que tem medo do inferno, mas o inferno não existe. O inferno é um estado consciencial, assim como o céu também é. Aquela ideia de que o céu é uma ociosidade para tocar a harpa é uma história muito infantil. A gente cansa de tocar a harpa. Você toca a harpa 1, 2, 3 dias, depois você vai perguntar, escuta, não tem coisa melhor para fazer, não? E o inferno também é incompatível com a bondade, a grandeza e a justiça de Deus. O que acontece interiormente, é um problema consciencial. Então, os negacionistas, os que estão aí praticando atos lesivos contra si mesmos, ou contra a família, ou contra a sociedade, despertarão mais cedo ou mais tarde numa visão consciencial, reconhecerão os próprios equívocos e desejarão reparar isso. Por isso é que a reencarnação é um instrumento magnífico para que a alma se recupere consciencialmente, porque a gente se dá conta mais tarde dos equívocos que a gente pratica, fruto da nossa leviandade, muitas vezes, e até mesmo da nossa imaturidade no trato com as diversas questões da vida humana. Mas inferno pode descartar, não existe inferno. Existe o inferno interior, do remorso e do arrependimento. Esse sim é real. Pelo menos como penas eternas, não, né, Orson? Não, penas eternas descarta completamente. Agora, é por isso que a gente nasce, às vezes, com uma pulga atrás da orelha, como diria minha mãe, e assim, achando que a gente tem algum débito, tem alguma culpa e não se sabe de onde que ela vem? Sim, Sidney, porque o processo de reencarnação projeta no espírito o esquecimento do passado. Nós nascemos aqui como se fora iniciar do zero, mas todos nós trazemos as nossas conquistas, potencialidades, capacidades, bagagens de todo gênero. Mas estamos beneficiados pelo esquecimento, que é uma grande bênção, porque imagine você se a gente se lembrasse, seria uma tortura a nos perseguir. Então a gente age como se começasse do zero, com possibilidade de agir mais para o bem geral. Então essa sensação que você usou, entre aspas, uma pulga atrás da orelha, é como se a consciência nos dissesse, olha lá, rapaz, você já errou antes, tome cuidado agora. É uma advertência consciencial. Existe algo pendente a ser resolvido. Uma vez eu vi uma colocação de Emmanuel dizendo que as pessoas têm medo da morte porque sabem, por reflexo condicionado de Pavlov, que como elas foram recebidas em mortes anteriores. Você acha que é isso também? Também, isso também ocorre, porque a gente guarda a memória, ainda que inconsciente, de fatos anteriores vividos, entre eles traumas variados. Mas também a nossa consciência não é só coisa do passado, não. Agora mesmo, a gente sabe que em muitas situações não agimos como deveríamos, desprezos que devotamos às pessoas, omissão de todo tipo, indiferença, irresponsabilidade. Tudo isso vai criando na consciência um certo medo de enfrentamento das consequências desse comportamento. Daí essa sensação. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, Orson. Eu não quero encerrá-lo sem fazer a pergunta que ficou pendente no bloco anterior.
quais são as perspectivas do ano atual? Nós temos algum motivo para ser otimista? Nós temos todos os motivos para sermos otimistas e temos todos os motivos para confiar na vida. A vida é um mecanismo complexo, mas ela conspira a nosso favor. A vida, ela tem uma função educativa. Viver é educar-se, viver é aprimorar-se, é evoluir, é conseguir e alcançar a maturidade. E o futuro que nos está reservado, Sidney, é grandioso, belíssimo. Eu até quero sugerir aos nossos telespectadores que procurem ler o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também o livro Depois da Morte, ambos de Leon Denis. Essas duas obras apresentam uma perspectiva de futuro grandiosa. A felicidade está reservada para todos nós desfrutarmos aquela paz de consciência, aquele bem-estar, a colheita das nossas conquistas. Só que isso não vem de graça, Sidney. Nós teremos que conquistar isso. E a conquista se dá através do esforço, do trabalho e dos méritos, e, naturalmente, da disciplina que possamos impor a nós mesmos. As nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos sofrimentos são resultantes da nossa indisciplina, da nossa falta de vontade, do nosso desinteresse. Então, é do nosso próprio interesse disciplinar-se, melhorar-se, adquirir conhecimentos novos, desenvolver novas virtudes, porque isso trará gradativamente ânimo novo, conquistas novas. Então, para o ano novo, temos aí a oportunidade de nos exercitarmos no bom ânimo, na boa vontade, na disposição para o trabalho, na fé convicta em Deus e na continuidade da nossa própria melhora e no esforço individual para sermos criaturas melhores. Muito obrigado, Arson. E essas suas palavras valem também para os nossos telespectadores e irmãos católicos, evangélicos, messiânicos, budistas que assistem ao nosso programa. Orson, a sua presença foi valiosa e desde já formulamos o convite para que retorne outras vezes para nos trazer a sua sabedoria, a sua consciência e a sua maneira objetiva de ver os fatos. E a você, amigo telespectador, agradecemos a sua confiança, a sua companhia, a sua audiência e na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar. Até lá!